Glória a Deus. Filhos, nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu vou futucar o coraçãozinho de vocês para vocês passarem a ter uma nova visão do que é a família, né? Por que a família, né? Por que Deus se alegrou com esse projeto? Por que Deus criou a família? Por que é necessário a família? Porque para o reino de Deus tudo começa na família, né? Primeiro começa na minha família, na minha casa. O agir do Espírito Santo, ele começa na minha casa primeiro. Quando ele parte para nos levar para um templo, para congregar, para estarmos com outras pessoas, é para que a gente distribua, né? Para que a gente receba e também distribua com outras pessoas o que é necessário para trazermos para nossas casas. É como se a gente estivesse indo para um supermercado, como se a gente estivesse indo para um depósito de informação, de unção e voltarmos cheios para aplicar no nosso ministério personalizado, que a nossa casa é a nossa família. Amém? Então, hoje nós vamos falar desse tema que é muito importante. E eu venho dar um conselho a vocês. Cuide da sua família. Cuidar da sua família alegra muito o coração do Pai. Porque nesse universo de cuidar da sua família, existem várias áreas que são importantes para a gente trabalhar. Mas hoje nós vamos trabalhar apenas sobre a unção que existe sobre sua família. Amém? Nós vamos tratar desse assunto, porque é um assunto muito vasto, né? Quando a gente fala sobre família, nós temos muitas áreas, relacionamento de casal, né? Relacionamento de pais com filho, como criar os nossos filhos, né? Como fazer uma família feliz. Teríamos muitos temas para tratar nessa noite, mas hoje nós vamos estar focados na unção da família. Isso é que é importante para a gente hoje, porque a gente entendendo que existe uma unção específica sobre a família, e essa unção é uma dádiva de Deus, não é pelos nossos méritos, vocês vão entender muito o que vocês estão passando. Amém? Então vamos lá. O tema da nossa pregação de hoje é a unção na família, não é a unção da família, não é isso. É a unção na família. Presta bem atenção no que a pastora está falando. Vocês vão entender o que é unção na família. Por incrível que pareça, nós temos duas famílias. Eu e você. Eu tenho a família que eu não escolhi, que é a família que eu vim dos meus pais, tá certo? Eu nasci dentro de uma família em que eu não escolhi nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos. Vocês também. Voltamos. Tá interrompendo aí, né, gente? Tá aparecendo aqui no meu celular que o vídeo tá interrompendo. É isso mesmo? Responde aí pra mim. Tá acontecendo aí? Vocês percebem que tá faltando? Tem duas famílias para serem cuidadas. Duas famílias. Então nós temos unção familiar dobrada. Mas hoje à noite nós vamos aprender como cultivar e como entender a unção que existe sobre as duas famílias para a gente participar e receber. Porque às vezes a gente perece por falta de conhecimento, por não entender o que Deus faz na sua família. Amém? Então, a unção que está sobre a família de seus pais. Eu vou falar sobre uma família da Bíblia que é do casal Isaac e Rebeca. Nós vamos ver exatamente a vida desse casal e o que foi que aconteceu com os dois filhos dele, né? Que foi Esaú e Jacó. Nós vamos entender isso aí, tá? E existe a nossa família gerada pela nossa escolha. Família que foi fruto de um encontro de duas vidas, né? Que se conheceram e se amaram, se apaixonaram. Existem várias formas, né? De você chegar a um casamento. E aí você disse assim, bom, eu vou me casar. Esta é a pessoa que eu quero para minha vida. Então, essa família foi uma família que veio até você, tá? Por causa da sua escolha, né? Existe um pensamento, né? Que diz que o Senhor escolhe o varão, né? É meio relativo isso aí, né? O Senhor realmente, ele quando diz que o Senhor escolhe o varão,
não é a pessoa em si, se ele é louro, se ele tem olhos azuis, se ele é moreno. Não, não é assim. Se ele é da família A, da família C. Não, não é assim. Deus escolhe o seu varão, é porque se você for na Bíblia, o modelo do varão que Deus já escolheu para você como profecia, como uma palavra profética para você, o modelo dele já existe, ok? Não quer dizer que ele pega no meio de todos os homens, tira, você vai casar com a Lana, você vai casar com fulano. Não, não é assim, tá? Porque Deus não faz isso com nossas vidas. Ele nos permite a vivermos e desfrutarmos por causa da nossa inteligência, por decisão e pelo uso, né, dos nossos sentidos, de gosto, de cheiro, né, de afeto. Tem pessoas que você nem abriu a boca para falar com você e você já fica assim, eu não... Tá? Isso é seu, isso está no seu DNA, né? Está na sua personalidade, na sua maneira de ser. Isso não quer dizer que você tem que ter o mesmo gosto que a pastora e mesmo gosto que Marcelo, né? Então, cada pessoa tem sua forma de escolher. Agora, um varão que todo mundo prega sobre isso, que Deus já escolheu para sua vida, é o varão profético, que é o modelo do homem que você deveria buscar para você viver. Bom, então vocês já entenderam, né? Nós temos duas famílias. Como a gente está tratando da unção, a unção, o que é a palavra unção? Unção é uma força espiritual, né? Manifestada sobre nossas vidas por causa da decisão, por causa da excelência de Deus, que é o nosso Senhor, que nós aprendemos ontem com a pastora, né? No culto do ministério. Essa unção não é por mérito, tá? Então, não é uma coisa que você vai conquistar, não é você que vai conquistar, porque senão você não daria mérito, você ganhava o mérito da unção, ou você negociava a unção. Então, a unção não é sua, não te pertence. A unção é derramada sobre você, sob o domínio de um Deus todo-poderoso, Deus criador de todas as coisas. Amém? Então, isso é posicionamento, não é por mérito. E nós vamos chegar à conclusão de que o reconhecimento da unção que existe em cada ministério, inclusive o ministério familiar, tá certo? Está sobre o domínio de Deus. E que isso você não pode barganhar, você não pode negociar, você não pode, como a maratona, né? Se você chegar na frente, se chegar primeiro, você vai ganhar o que você está querendo. Não, não é. É necessário que você entenda que existe, porque ele passa a ser uma coisa que você vai crer, como a pastora ensinou ontem. Quando você crê, você passa a exercitar uma atitude de fé. Tipo assim, eu quero o que está em tuas mãos. Eu quero para a minha vida o que está em tuas mãos, meu Pai. Eu quero viver a qualidade de vida, eu quero existir sobre a face da terra com a unção do ministério familiar das duas famílias a qual eu pertenço. Amém, filhos? Estão entendendo direitinho? Glória a Deus. Vamos abrir em Gênesis 25, 4. Tá bom? Nós vamos abrir em Gênesis 25, 4. Aqui no Gênesis 25, 4, nós vamos falar de um casal. Eu vou falar de uma família. Depois eu volto a fazer o paralelo para vocês entenderem as duas famílias que pertencemos e o que temos que fazer com elas duas, tá certo? O que temos que fazer, não para mudar o sentido de Deus, mas para usufruir, receber, gozar do que Deus tem para nos dar, tá certo? Dentro das duas famílias, para que a gente tenha paz, para que a gente viva a plenitude da segurança de que o Senhor está cuidando da minha família e da família de vocês. Mas vamos lá, só para uma reflexão, um exemplo da Bíblia desta família. Vamos lá. Aqui em Gênesis 25, vamos todos abrir comigo aqui, tomem posse aí, Gênesis 25, né? Vamos lá. Gênesis 25, 24, né? Diz assim: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. No ventre de quem? De Rebeca, tá certo? Rebeca estava grávida e teve 2 filhos, que foi Esaú e Jacó. Amém?
E saiu primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Imagina, todo cabeludão, certo? Esaú era assim. Por isso, chamaram o seu nome de Esaú, tá? Esaú tinha um modelo de guerreiro, caçador, sabe? Aquele cara fortão, sabe? Que ia pra luta. Eu sou mais eu, ninguém me vence. Ele era assim, sabe? Sai da frente que eu vou passar. Era um perfil dessa maneira. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, seu irmão. Veja bem. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Vamos parar aí, tá? Vamos fazer um comentário sobre aí. Isso aí mostra pra gente que na nossa família que nós escolhemos, imagine que foi uma gravidez de gêmeos, né? Que parece que não foi univitelino porque eles têm características físicas diferentes, né? Não foi gerado do mesmo óvulo, né? Então, são gêmeos diferentes. Esaú era diferente de Jacó. Isso está trazendo para a gente uma referência quanto à família que nós escolhemos. Quando nós temos nossos filhos, eu preciso falar dos filhos porque a unção de filho é o que vai ser tratado mais agora no nosso culto. Então, quando nascem os nossos filhos, nós como os pais temos que entender que cada filho tem uma natureza diferente, tem um DNA diferenciado, características individuais, pessoais, e que isso, para nós como pais, nós temos que respeitar. As pessoas confundem muito essa questão de respeito, parecendo que a pessoa a qual nós respeitamos vai dominar sobre nós. Não, não. Respeito é honrar. Respeito é reconhecer as suas características e, em cima de suas características, não querer consertar nem mudar. Porque isso não acontece. Quem muda uma pessoa é o a ação do exemplo gera em nossos filhos transformação, por experiência, por observação. Parou mais umas vezes aí, vocês conseguiram ouvir minha palavra aí? Amém? Então, nenhum filho é igual ao outro. E nós precisamos conhecer também, assim como os nossos filhos, a natureza do nosso marido, a natureza da esposa, iguais a ninguém. Nós temos essa característica do Criador, que é que somos peças únicas, exclusivas, tanto para ele, porque tem unção específica, como para o mundo, né? Porque nós fomos lançados para o mundo para trazer para o mundo o que o mundo precisa. Então, há sobre nós esse diferencial. Por isso que somos ricos em nosso ministério, porque cada um tem uma característica, cada um tem uma especialidade, cada um tem um mover e cada um tem um propósito. Olha que coisa linda. Neste mundo que não se copia. Então, diga com sua pastora, na minha casa, eu e minha família que eu escolhi, existem universos de propósitos para Deus. E essa construção de propósito, elas só vão acontecer quando você realmente toma posse disso. Porque uma coisa é quando você acredita, outra coisa é quando você entende que realmente existe, há um propósito para cada filho, há uma unção específica para cada filho e para cada pessoa pertencente àquela família, e que isso vai acontecer. Porque Deus quer que aconteça. Estão entendendo, filhos? Muito bem. Com relação à família que eu falei aqui da característica dos filhos, né? Que os filhos, cada um tem uma forma diferente. E muitas vezes nós pais pecamos muito porque queremos levar nossos filhos em cima de uma experiência de vida pessoal que a gente quer muitas vezes que nosso filho acompanhe, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu me converti, meus filhos estavam começando a adolescência. João era pequenininho ainda, mas a Lana e Neto já eram começando a adolescência, tá? Assim como eu, muitos pais fizeram pensando que estavam fazendo certo, né? Levaram o filho para a igreja. Eu não estou dizendo que não é certo levar filho para a igreja, mas há uma maneira de você levar para a igreja quando você entende que ele está indo para a igreja porque ele tem a liberdade que será respeitada por a gente do mover do Espírito Santo sobre aquela vida. Não é uma coisa imposta, é uma coisa considerada e respeitada, tá certo? Porque é por isso que você vê muitos homens aí que chegam
mais tarde com 40 anos de idade, que começaram cedo na igreja, não viveram a juventude, a sua idade, e querem descobrir a vida, largando mulher, largando filho, né? Vivendo aventuras, é isso que a gente vê aí. Porque foram pessoas que não viveram a sua idade. Então você que tem jovem em casa, que está me ouvindo agora como pastora, tá? Acredite que há um propósito sobre o seu filho e há unção sobre o seu filho que você não tem que temer. Porque se o Senhor é Senhor da sua família, então não é necessário você enclausurar, você forçar, você pegar a natureza, porque depois você vai ver que a própria vida, os revés da vida, e com a própria pessoa, o ser humano que é o nosso filho, é um ser humano que tem que ser respeitado. A vida tem que ensinar, inclusive olhando para a gente como os pais. E a própria vida tem que ensinar, ok? Levar para a igreja, sabe quem leva o filho para a igreja? É o exemplo do casal dentro de casa. Se vocês, marido e mulher, tá? Vocês estão me ouvindo? Uma transformação real. Isso faz teu filho ir para a igreja. Porque ele diz, eu vou para esse lugar, porque vejo em meu pai e minha mãe uma transformação de paz. O nosso lar virou o céu e não o inferno. Porque tem muitos jovens e muitas crianças, né, que veem os pais irem aos domingos para a igreja, ao sábado para a igreja, passam um dia na igreja, trabalham na igreja e a casa é o inferno. O céu só está na igreja. Então, como esses filhos vão querer ir para a igreja? Se lá é um celeiro de paz, de bondade, de comunhão, de unção, como é que ele pode dizer que isso está acontecendo na vida dos pais quando eles retornam e viram bicho, brigam, né? Não respeita o lar, a sua casa? Mas a pegada da pregação não é essa aí não. Nós vamos pegar a questão da unção, porque existe uma palavra profética sobre seu filho, sobre o meu filho, sobre sua família e sobre minha família, que estão sob os cuidados do Senhor. E muita gente sofre dizendo, eu estou passando por isso porque minha família é pecadora. Eu estou passando por isso porque meus filhos, ou porque minha mãe, porque eu herdei da primeira família. Ora, filhos, estudem mais a palavra de Deus. Deus não move nada com a ação do homem. Existe da ação de vocês, porque Deus é pura misericórdia, sabe da importância da família para o ministério, o qual será arrebatado. Ele sabe da importância da família e que vai se cumprir. Então vamos voltar novamente ao casal, que eu achei muito bom para a gente ter como referência. Vamos voltar para o casal Isaac e Rebeca. O que foi que aconteceu com Isaac e Rebeca? Diz que Jacó, Isaac, ele tinha uma queda muito grande pelo filho Esaú. Ele gostava da forma de Esaú ser, né? Ele era ativo, ele era proativo, guerreiro e tal. Então, o coraçãozinho de Jacó era mais por Esaú, porque Jacó, ou Isaac, era mais caseiro, ele ficava em casa, ele ficava ali, sabe? Mas ele estava ali muito mais contemplando a herança dele, os cuidados que ele precisava ter, ele estava muito preocupado com isso, mais próximo do pai, mas não efetivamente trabalhando. Isso mostra que eram dois filhos diferentes. A mãe, Rebeca, era apaixonada por Jacó, certo? Porque Jacó era do jeitinho que ela queria. Jacó era aquele perfil o qual o Deus a que ela confiava parecia ser. Ele não era astuto, ele era mais tranquilo, ele gostava de criar as ovelhas, ele estava ali pastoreando, ele tinha uma outra natureza. Isso dá uma lição pra gente. O que você pensa como pai e mãe pode dar frutos muito ruins pela interferência dos dois. O que acontecia? O que é que a gente vê nitidamente nessa família? Havia uma divergência na criação dos filhos, né? O pai torcia por um e a mãe torcia por outro. E isso gerou um problema muito sério, porque na hora que Jacó quis passar a unção dele para Esaú, causou aquela intriga, né? De posicionamento desleal, né? Porque houve ali um combinado, Jacó
estava ficando cego, e aí houve tudo aquilo que vocês já conhecem a história, que a gente poderia ler aqui agora para vocês estarem. Eu gostaria que vocês lessem Gênesis 26, do 34 a 35, e o Gênesis 25, do 29 ao 34. Conta toda a história aí, né? Mas vamos focar no raciocínio da diferença dos dois filhos. Com isso, foi criada essa família com essa divisão oposta, uma divisão muito forte. Que isso é terrível para quem entende ou para quem já tem a unção específica para cada filho. Cada filho tem uma unção e um propósito de Deus sobre a face da terra, que vai se cumprir. E será cumprido na sua casa se você abrir seu coração e se você se prostrar diante de Deus e dizer: eu quero para meus filhos o teu propósito. Eu quero para minha vida e para meus filhos a tua unção. Basta isso. Basta isso. Porque nesse posicionamento é um posicionamento de fé. E aí foi o que aconteceu. Ela ouviu que Jacó mandou o filho buscar uma comidinha para fazer, pediu para Esaú fazer. E ela aí queria que Jacó fosse beneficiado. E aí falou para o filho: vai lá, faz de conta que você é Esaú. Imagine, né? Imagine. Quer dizer, isso aí, até hoje eu não entendo, né? Eu leio isso aí e sempre condenei o pobre de Rebeca, né? Que muitas nós, como mãe, fazemos isso de forma inconsciente, queremos manipular, né? As decisões dos filhos, aquilo que Deus tem para os nossos filhos, a gente quer pular na frente e a gente quer mudar a situação. Enfim, o que aconteceu com isso aí? Mais adiante, nós sabemos que depois que eles cresceram, eles ficaram inimigos. O desejo de Esaú, quando ele descobriu que Jacó queria roubar a unção dele, de primogenitura, criou-se um coração, ao invés de ele querer matar bicho, ele queria matar o irmão. Um sentimento ruim. Mas sabe de onde saiu esse sentimento? Dos pais. Dos pais. Então eu venho lhe dizer que a unção de pai na família e de mãe é muito séria. Aqueles que são tementes a Deus não tomam nenhuma posição na educação, na correção dos filhos, que não seja baseado no seu diálogo com Deus, na sua humildade diante de Deus. Senhor, aqui está a situação assim, assim, assim de meu filho. E eu preciso dar a ele a chance de viver os teus propósitos, a tua unção. Amém? Foi o que aconteceu. Finalizando, Jacó findou saindo da sua família, né? Ele correu de Esaú, temendo a morte, ele correu de Esaú, ele correu. E foi morar com Labão, tá? Diz que ele viveu 20 anos aí até ele conhecer o Deus dos pais de Rebeca, né? Quando ele teve um encontro real com Deus, quando Jacó teve um encontro real com Deus. E você sabe o que foi que aconteceu? Houve um encontro de Esaú com Jacó na perfeição da unção que eu quero falar com vocês agora. Porque esta unção tem que ser derramada sobre nossos filhos sem nossa interferência. Porque erramos. Muitas vezes nós erramos nas nossas decisões por falta de conhecimento. Porque nós somos humanos. Entende? Então é necessário muitas vezes você deixar que o Senhor confie que Ele é seu Senhor. É necessário sim que você se preocupe com a unção que está sobre você para seus filhos. Agora nós vamos falar sobre unção. Amém? Então, essa história do casal que eu escolhi, Isaac e Rebeca, dá pra gente raciocinar como muitas vezes nós pais podemos interferir de forma errada com os nossos filhos. E nós precisamos ter muito cuidado, porque a mulher, o casal que são tementes a Deus, sabe que existe propósito e unção para cada pessoa. E que não vem da terra, vem do céu. Mas só chega até você quando você crê. Só vem até seu filho, sua família, quando você crê. Isso passa a ser seu. Você toma posse, não por mérito. Porque a misericórdia de Deus não é baseada em mérito. A misericórdia de Deus é porque Ele nos ama. E Ele ama a família. Deus protege a família de uma forma muito especial.
E você precisa hoje, nessa noite, uma pregação que eu estou aqui contigo, Deus falando através da minha vida. Tome posse disso. Tranquilize o seu coração, descanse. Porque se cumprirá na sua vida as promessas de Deus, inclusive a unção de família. Amém, meus filhos? Então presta atenção. A unção que existe sobre o pai para o filho, a unção que existe sobre a mãe para o filho, a unção do filho para a mãe e a unção do filho para o pai é bênção para as nossas vidas. O diabo sabe disso. O que é que ele faz? Ele destrói a unção. Através de quê? Quais são as portas? Desrespeito, insegurança, imoralidade, né? Ignorância, o desamor que entra na família, né? O que é que faz com isso? Aquilo que está guardado dentro de nós como uma pérola preciosa, que é a unção do céu, para derramarmos sobre todas as criaturas, inclusive o que habita no mesmo lar nosso, nós não conseguimos viver esta graça da unção que tem específica de pai para filho. E muitos casais não entendem isso e querem roubar o posicionamento do pai com o filho e da mãe com o filho. São unções específicas, não é para você haver uma disputa. Muito pelo contrário, a disputa você perde os dois. Sem disputa, a criança ganha os dois. Ganha a unção do pai e ganha a unção da mãe. E por tabela, pela graça de Deus, recebemos também de nossos filhos. Né? Você sabia que Isaac não sabia que Esaú estava se relacionando com mulheres estrangeiras? A Bíblia é bem clara nisso. Isso denota um pai ausente, um pai por fora, sem conhecimento do que está passando com seus filhos. Então é muito mais importante para a gente ter conhecimento da vida de nossos filhos, não para dominar, manipular, nem cercear a juventude, mas acompanhar. Porque você não pode nem orar, nem pedir a Deus aquilo que você não sabe. Às vezes seus filhos estão indo para um caminho que você não sabe. Então é melhor uma assistência em unção do que assistência em condenação. Porque quando você condena, parece que você levanta, é pior. Então, a unção que você tem de mãe sobre o seu filho tem que ser dada. Os antigos diziam que a gente tinha que pedir a bênção ao pai e mãe. Isso é uma sabedoria fantástica. Porque o Deus abençoe de uma mãe para um filho, só uma mãe pode dar. É específico. É de mãe para filho e do pai para o filho. Amém? Então nós vamos falar agora da família que você não escolheu. Essa é a boa. Porque muitas vezes a família que você monta, às vezes você engole gatos e elefantes, né? Porque você escolheu aquela mulher, né? Escolheu aquele marido. Às vezes sua família fica agindo contra você, percebendo alguns defeitos, e você fica ali se sustentando porque você escolheu, você botou no seu coração: eu vou casar com essa mulher até o fim da minha vida, eu vou ficar com esse homem até o fim da minha vida, eu vou criar meus filhos, né? Você toma aquela decisão na sua vida, que isso é sabedoria. E muitas vezes as influências da família que a gente não escolheu são muito fortes. São muito fortes. E tem casais que sofrem muito com isso. Por quê? Porque eles não têm um verdadeiro posicionamento. Que posicionamento? Que existe uma unção específica sobre essa família que você escolheu, que é sua. Não é a da família que você nasceu. É sua. É a unção da sua família que você escolheu. Amém? Agora, a unção da família a qual você nasceu, eu venho lhe dizer que é bênção também. A unção da sua mãe, da sua avó, só ela tem para te dar. E isso só chega à sua vida e só te alcança se você permite. Se o seu coração não for criador de caso, de complicação, uma pessoa que tudo que está envolvido com família é problema, acha defeito em todo mundo, acha defeito no primo, no avô, no tio, no cunhado, no cunhado, sabe? Tem sempre o que dizer, tá sempre com aquele espírito de expectativa, de condenação, porque nós não viemos para esse mundo para isso. Nós viemos para esse mundo para dar o quê? Sal e luz para o mundo, inclusive para os mais próximos da gente. Viver a unção de irmão é uma coisa fantástica.
E por causa de briga, por causa de desunião, por causa da mesquinharia desse mundo, por dinheiro, por mérito, por fama, como aconteceu com Esaú e o irmão Jacó, foi isso. Foi isso que desuniu eles. E aí eles estavam perdendo, passaram um bom tempo da vida perdendo o que Deus tinha dado para eles. Então acordem, filhos, acordem. Vamos viver a unção que há derramado sobre nossas famílias. Deixa que Deus vai agir. Essa unção não é pelo seu braço, nem pela sua força. Essa unção virá sobre você, você receberá e você retribuirá quando o seu coração abrir, porque quem vai agir é o céu sobre você. É o céu sobre você. Porque você está com o coração aberto para receber isso. Entende, filhos? Então, há uma unção de irmão que vá você hoje, nessa noite, Deus tocar no seu coração. Que você tem que buscar esta unção dos seus relacionamentos familiares. Porque ele foi dado por Deus para você, do seu irmão para você. Só você pode receber do seu irmão para a sua vida. E ele receberá de você o que você tem para dar. E isso é o que Deus tem para as famílias. A unção dos propósitos de Deus, que tem que ser vividos. Então diz assim na palavra de Deus, né? Em Atos 16, 31. Presta atenção. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, pelo que vocês aprenderam com a pastora, é muito bem resumido. Crê somente em Jesus Cristo, porque tudo Ele fará. Tudo Ele fará. Tudo Ele fará. Estão entendendo? Tudo Ele fará. Nós queremos sempre tomar a frente do Espírito Santo. Nós queremos muitas vezes tomar atitudes como Rebeca tomou. Ela causou um problema muito sério entre dois filhos, a ponto de um querer matar o outro. Olha o nível de interferência que podemos causar num relacionamento, inclusive de irmãos, e cortar uma unção que vem do céu para a sua família. Você tem que permear isso. Você tem que deixar passar essa unção para os seus filhos. Porque você não é dona da verdade, nós não somos donos da verdade. Nós precisamos da verdade. Nós precisamos viver a verdade. Nós precisamos adquirir, mas dono não somos. Dono não somos da verdade. Mas precisamos dela. E a verdade é a palavra de Deus para a gente. É buscar na palavra de Deus o entendimento, o conhecimento. Amém, filhos? Muitas pessoas, o diabo sabe disso. Quem não já ouviu uma piada sobre sogra, né? Sogra, que é mãe, João. Glória a Deus. Amém? Então, às vezes a unção que está específico, existe uma unção de vó. Quem é vó? É a sogra. É isso? É o sogro, vô, né? Existe uma unção específica. E que muitas vezes, por causa desse mal entendimento, dessas ações demoníacas, porque a família é a instituição, como eu anotei aqui, mais atacada no mundo atual hoje. É a família. Muitas outras instituições, mas a família é a que mais sofre. Porque o diabo, ele quer destruir a família. Ele quer desfazer a família. Os velhos morrem antes do tempo de desgosto. Nem a unção que existe sobre eles, quando tem discernimento, quando eles estão bem de vida, eles conseguem passar para um neto. Porque há desentendimento de sogra com nora, de filho com mãe. E o que é isso, gente? O que é isso? É impedimento, é tirar a unção dos propósitos de Deus para aquela família. Mas o que foi que aconteceu com Jacó e Esaú? Lá mais na frente, eles se encontraram, houve o perdão. Por quê? Porque este era o propósito para esses dois irmãos. Serem felizes, se amarem. Era esse o propósito que Deus tinha para a família de Isaac e Rebeca. Mas muitas vezes construímos de forma errada e destruímos inclusive o futuro não só nosso, como de nossos filhos. Ou atrasamos, né, a bênção de Deus para as nossas vidas. Que chegamos à conclusão
devemos esperar no Senhor. Mais do que nunca, estamos firmados na rocha, que é Jesus, porque é Ele que vai salvar nossa família. É a ação do Espírito Santo, do Criador de todas as coisas. Essa dependência do divino é muito especial para as nossas vidas. Se tranquilize, mãe. Se tranquilize, pai. Coloque sua vida nas mãos do Senhor, verdadeiramente. O que é colocar a mão na vida? Colocar sua vida nas mãos do Senhor. É baseado em quê? Nas palavras proféticas, naquilo que existe separado para você. O cardápio celestial para a sua vida já foi preparado. Não fique ansioso, não queira tomar o lugar de ninguém, tomar a unção do coração da mãe para um filho. Vocês acreditam que tem pais que têm ciúme do amor da mãe para um filho? Isso é satânico, isso não é de Deus. Porque há um lugar que é só ela que pode dar para o filho. Há um lugar que só o pai pode dar para o filho. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Acredito que todos estão entendendo a importância da unção, né? Hoje pela manhã eu estava tomando café, vou contar aqui rapidinho para vocês, estava tomando meu cafezinho e o Senhor já tinha me falado sobre unção da família, né? E aí eu liguei para a minha irmã. Deus está fazendo um trabalho muito lindo na minha vida, nesse resgate, né? De viver a unção que eles têm para me dar e que eu preciso dar também, tá certo? Diante de Deus. Deus tem que ver isso na minha vida e na sua vida. Choramos muito juntos. Chamei outro irmão meu. Lembramos do irmão que já faleceu, que a gente não pôde viver essa plenitude do entendimento. Ele partiu antes. Então você que está me ouvindo nessa noite, busque essa unção que há em seu irmão, em sua tia, em sua avó, se eles estão vivos. Vá ao encontro dessas vidas, porque não só você tem unção para dar para eles específica, como você tem para receber. Nós não precisamos receber defeitos de ninguém, porque os defeitos de todos nós é tratado pelo Espírito Santo de Deus, não é você que trata. Não é o seu julgamento pelo seu irmão, pela sua família, por quem quer que seja, que vai curar nem vai tratar ninguém. Muito pior. Você vai criar raízes de amargura no seu coração e o que você tem para dar para aquela pessoa vai ser perdido. Você tem que dar. Porque é uma unção que não é sua. Nós somos canais. E há propósito em tudo isso, meus filhos. Amém, né? Deixa eu ver o horáriozinho aqui. Eu tenho mais 15 minutos aí, não é verdade? São 8h17. Glória a Deus por isso. Então, resumindo, vamos entender a questão da unção, tá? Porque Deus tem que incomodar o coração de vocês aí. Tem muitas famílias que estão sendo desestruturadas, muitos casais não estão se entendendo, porque não estão permitindo a ação de Deus. O lugar de Deus na sua casa está onde? Com o que parece o cantinho do seu lar? Parece com o céu? Há essa troca de unção vinda do céu? Há uma possibilidade de seu filho dizer te amo, mãe? Ou ser um canal de Deus para a sua vida? O seu filho pode ser um canal de Deus para a sua vida. Glória a Deus, eu tenho 10 minutos. Amém, filhos? Eu glorifico a Deus porque Deus não deixa a igreja de Portão sem alguns conhecimentos para a eternidade. Isso é uma palavra para a nossa postura terrena, porque se para os nossos parentes, a família que nós não escolhemos e a família que nós escolhemos, nós não somos capazes de evangelizar, como podemos abraçar o mundo? Como podemos interferir o mundo quando em casa, onde todos nos conhecem, na nossa particularidade, nos nossos defeitos, é aí que nós temos que buscar a graça. A graça que é derramada sobre nós para que a gente possa contribuir.
Entende, filhos? É isso que é importante. Vamos lá. O que é unção? Vamos fazer um resumo aí para a gente entender. Autoridade escolhida. A autoridade escolhida de Cristo. É escudo que nos cobre por inteiro contra ação maligna. Unção. Quando você permite a unção de Deus, do seu filho para você, você está protegendo ele da unção maligna sobre a vida dele. É por isso que diz que nós pais não devemos irritar os nossos filhos, estão lá escrito em Provérbios. Porque você quando irrita, você é um causador da não unção dele para você. E aí o que é que entra? O inferno. Entendeu? Então a ação do maligno é interrompida. Porque onde está Deus, o diabo não está presente. Onde está Deus, o diabo não está presente. A santificação que o Senhor fala tanto nas cartas, usando Paulo e todos os outros, a santificação que é importante para as nossas vidas, ela só virá sobre você quando a unção que está sobre sua vida e o propósito sobre sua vida, elas fluírem. Tem que fluir. Não existe santificação com pecado entalado, com maus hábitos entalados na sua vida. Então, é necessário que flua a unção de bênção para que você receba o processo de santificação. Eu sou santo, separado. Sim, separado e você tem um estágio aqui na terra primeiro, para se contribuir. E um desses estágios é reconhecer os propósitos de Deus e unção. Primeiro começa na sua casa. Não adianta você ser o perfeito na igreja, dentro de casa é um inferno. Entendeu? Doação de Deus, favor divino. Unção de família é favor divino. Ou seja, é gratuito. A cruz já pagou. Chega até você. Tome posse, meu filho. Tome posse do que sua família já tem. Não fique atrás de culpado nem de erro. Minha família está assim porque o marido é assim. Não, porque eu casei com a mulher porque ele é assim. É por isso que minha família está desse jeito. Não comece desta forma. Isso não é unção celestial. Unção é reconhecer que, apesar de tudo isso, Deus está... Estão entendendo? Amém? Eu glorifico a Deus. Eu preciso fazer um comentário com vocês aqui, que é sobre o aniversário da igreja. Amém? Vamos dar os avisozinhos, porque nós estamos chegando já no final. Domingo é aniversário da nossa igreja. Então a gente vai ter um culto de presencial de manhã e nós teremos o culto presencial à noite, tá certo? Nós vamos ter um bolinho lá na igreja, que é um bolinho representativo, né? E nós vamos ter a nossa Santa Ceia na igreja. O planejamento de toda a nossa Santa Ceia, porque a gente não pode transitar com alimento, nem degustação dentro do templo, não é permitido, tá certo? Vocês vão receber na saída um kitzinho que vocês vão chegar em suas casas e vão fazer a Santa Ceia. Pegar o pão e o vinho, ungido pelo pastor que vai estar na Santa Ceia no domingo à noite, levar para sua casa, tá? Não se preocupe com todo aquele propósito que a gente está acostumado a fazer na mesa, receber o pão, olhar para o seu marido ali no templo, na casa do Senhor, não tem problema nenhum. Você vai receber a mesma unção, tá certo? A unção que existe sobre isso é espiritual, é pela fé. Então, você chegou lá, o pastor vai ungir o que você vai receber, você vai ser ministrada a palavra da Santa Ceia, você vai receber a função, que vai ser dia 25/10, que Jorge Clarinha está aqui me mandando. Amém, filho? Tá? Então, eu decidi que nossa ceia seria nesse domingo agora, no dia do aniversário da igreja. Dia 25, vai ser à noite, tá certo? Então, você que é diácono da obreira, observe a escala junto com o líder, que é o França, né? O evangelista França vai dizer quem vai ser o diácono que vai estar de manhã e o diácono que vai estar à noite na Santa Ceia, tá? Nós precisamos entender o seguinte, como aniversário da igreja, nós estamos muito felizes, eu estou vendo um mover do Espírito Santo muito grande nessa semana, o cuidado de Deus com vocês está sendo muito lindo. Eu tenho certeza que o Senhor está muito feliz com esse ministério e a gente está recebendo muitas bênçãos, né? Minha vida, a vida de vocês e toda a igreja. Nós vamos estar comemorando. Dia 24 é o dia do aniversário do nosso bispo Átila Brandão. Por isso que é o mesmo dia do aniversário da nossa igreja. Seria no sábado. Mas nós não vamos comemorar no dia para que a gente possa compartilhar com o aniversariante, que é o nosso bispo. Nós vamos comemorar o da igreja no domingo. Entenderam direitinho, né?
culto presencial de manhã, nós cantaremos e louvaremos a Deus pelo aniversário, e à noite com a Santa Ceia. A Santa Ceia é simplesmente pregação da palavra. Ao sair, você vai receber dos diáconos que vão estar na porta da igreja entregando um kitzinho, que é com pão e o vinho. Amém? Já estamos promovendo, pesquisando de que forma nós vamos fazer isso. Mas daqui para domingo, nós vamos estar com tudo pronto. Amém, filhos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Um beijo no coração de vocês. Cultive, pense no que Deus falou nessa noite sobre a unção que há de família, a família que você nasceu e a família que você escolheu. Viva essa graça, não bote na gaveta, não faça de conta que você não entendeu. Peça a Deus para você viver tudo isso que Ele tem preparado para as nossas vidas no âmbito familiar. Amém. Amo demais vocês, né? Tem a terceira família, né? Que é a família espiritual. Isso eu vou pregar da próxima vez. A importância da unção da família espiritual. Amo vocês. Beijo.